Saber, entender, compreender, conhecer, descobrir, ouvir. Bandeirantes Acontece. Provavelmente na semana que vem o Senado vai encarar a proposta de alteração do texto constitucional, uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição, a respeito do Supremo Tribunal Federal. Muita gente queria ter votado isso na semana passada, outros já programavam para esta semana, mas o Rodrigo Pacheco resolveu marcar para a semana que vem. Até porque há pressões para um adiamento, o próprio governo vê problemas, acha que isso vai desencadear duelos institucionais entre legislativo e judiciário, que podem inclusive afetar o dia a dia do Poder Executivo e a sua relação com os dois poderes, uma tentativa de manter-se à distância, não critica a proposta para não aumentar as resistências ao governo dentro do Congresso, não apoia abertamente as propostas para não criar uma área de atrito com o Supremo Tribunal Federal. E basicamente ali há uma salada. Tem proposta para que alguém só possa chegar ao Supremo a partir dos 50 anos de idade. Hoje, 35 é o piso etário para que alguém possa entrar, possa ser escolhido, indicado pelo presidente e aprovado pelo Senado. Essa primeira proposta, que é das menos inócuas, né? Mas também não resolve coisa alguma. Não há um problema aí na faixa etária, no piso etário. Não há um problema. Porque não é ter 35 ou 50 que indica a capacidade, o notável saber, uma das exigências constitucionais para que alguém seja ministro do Supremo. Porém, há também aí alguma subjetividade, tanto que muitas e muitas vezes chegaram ao Supremo, lá ficaram por um bom tempo, ou ainda estão, pessoas que não têm notável saber jurídico. O problema não está na idade. Se tem 50, se tem 35. Reputação ilibada, da mesma maneira. O andar do tempo, o avançar da idade, não vai garantir o cumprimento dessa exigência. Qual é a preocupação de quem apresentou essa proposta? Bom, se ele chegar muito novo, isso é uma garantia de que o presidente que o escolheu, o grupo político que o escolheu, terá por mais tempo alguém com afinidade de ideias com esse grupo. Isso é uma distorção terrível do que é o Supremo e de qual o papel do Supremo. Ou seja, a ideia dos caras é, não, 50 anos, aí o cara fica menos tempo, no máximo 25 anos, e, portanto, não haverá a garantia de que alguém ficará 40 anos representando um grupo político. Isso é uma bobagem. Primeiro que ministro do Supremo não tem de representar grupo político, não tem de representar ideias políticas, não tem de representar ideologia, não tem de representar como ministro do Supremo nem mesmo suas próprias ideias. Se, na hora do julgamento, houver uma desavença, uma contradição entre o que pensa o ministro e o que diz o texto constitucional,
o ministro tem de colocar de lado o que ele pensa e votar de acordo com o texto constitucional. Qualquer coisa diferente disso é golpe contra o Estado de Direito, contra o papel institucional e constitucional do Supremo. Então não há premissa para essa ideia. Premissa aceitável. Não, mas acontece. Sim, acontece. Infelizmente acontece. Acontece sim de ministros votarem de acordo com o que pensam, darem voltas no texto constitucional para que o voto seja de acordo com o que eles pensam e não de acordo com o texto da Constituição, da Carta Magna. Mas essa não pode ser a premissa de uma proposta de emenda à Constituição. Porque seria a institucionalização da ideia terrível, contrária ao Estado de Direito e ao papel institucional e constitucional do Supremo, de que a única referência, o único parâmetro para o ministro é a Constituição, e não o que ele pensa, não o que ele acha, não o que ele quer. E menos ainda o que querem grupos políticos. Seja o presidente que o indicou, o partido que o apoiou, o movimento social que defendeu sua indicação. Ele não pode representar nada disso, ele não é parlamentar, ele não é representante de parcela de eleitorado. Ele está lá para defender a Constituição e mais nada. Então, essa ideia é ruim. Seria institucionalizar uma distorção. Outra ideia, outra proposta é... Isso depõe contra o Congresso, né? Quando eles colocam lá, 180 dias é o prazo máximo, embora seja possível ali uma prorrogação, podendo chegar, pois, a 270 dias para pedido de vista, para devolver um processo. Será que eles não sabem que o prazo hoje é de 90 dias? Então, sob o argumento, usando a desculpa de que um pedido de vista não pode paralisar uma votação no Supremo, eles querem que haja um pedido coletivo, uma bobagem, porque é óbvio que um ministro do Supremo, sozinho, tem o direito, deve ter o direito de pedir vista, de conhecer mais o processo. Também aí ocorrem distorções, não há dúvida. Às vezes a ideia por trás do pedido de vista, a motivação para o pedido de vista é retardar. Não há dúvida. Mas essa distorção não pode levar ao fim do direito individual, não tem de ser coletivo. Individual de pedir vista. Eu quero conhecer o assunto profundamente, para que o meu voto seja adequado, seja compatível com os princípios constitucionais, isso é elementar, e com a ideia, o conceito de justiça. É fundamental que cada ministro tenha esse direito e que possa pedir vista individualmente, ainda que todos os outros não queiram pedir vista. Não tenham dúvidas sobre o assunto. Não se pode remover esse direito individual de ministros do Supremo. E mais,
Os caras vêm, parece que eles não sabem o que está acontecendo no Brasil. Eles não sabem que, de fato, havia um faz de conta. O sujeito pedia vista, havia um prazo, mas ele ignorava o prazo e nada acontecia. Ridículo. Era ridículo. Então estabeleceu-se o seguinte: agora há um prazo, 90 dias. Se o ministro não devolver o processo, ele continua com o direito de estudar mais o processo. Porém, passados 90 dias, os outros podem votar normalmente e decidir o assunto. A revelia da compreensão do processo daquele ministro que pediu vista. Se ele já compreendeu, ótimo. Se ele não compreendeu, fique sem votar. Se ele quiser votar com uma compreensão parcial, que seja, mas depois de 90 dias, o processo volta à consideração do plenário. Aí o que eles fazem? Eles propõem 180 dias, como se estivessem coibindo o pedido de vista. Pelo contrário, eles estão dobrando o tempo em que o processo pode ficar parado por pedido de vista. E mais, com possibilidade de uma extensão. Mais 90 dias, chegando a 270. É ridículo. É ridículo. Será que não sabem que hoje há um prazo de 90 dias? Querem dobrar esse prazo? Mais um mais grave. E há outras coisas ali com relação a decisões individuais, solitárias, monocráticas. De fato, é preciso impedir que alguém haja solitariamente como sendo pleno. As decisões monocráticas devem ter caráter liminar. Normalmente tem. O problema é o tempo decorrido, em muitas ocasiões, entre a decisão monocrática e a avaliação do assunto, da ação, pelo pleno ou pela turma, quando é um assunto restrito a uma das duas turmas do Supremo. Há problema, sim, com a decisão monocrática. O Luiz Fux, quando presidiu o Supremo, antes da Rosa Weber, o Luiz Fux, logo no começo da sua presidência, chegou a dizer que mudaria isso. Não mudou. Não mudou. E há uma série de situações que são perigosas. Por exemplo, a OAB, corretamente, está reagindo ao Alexandre de Moraes, mas ao Supremo como um todo, citando preocupação com supressão do direito de defesa. Esse problema ocorre nas votações virtuais, porque o defensor, ele grava ali a sua defesa. Ele não tem diálogo com os ministros, que nem precisam justificar seus votos, com exceção, obviamente, do relator. E, claro, se alguém abre divergência, deve justificar essa divergência. Mas se alguém concorda com o relator, eu voto com o relator e acabou. Você não forma base teórica para os votos. E essa base teórica é importantíssima na medida em que ela torna-se referência para outras decisões do Supremo Tribunal Federal. Cada voto justificado passa a ser visto como uma referência, que pode depois, ao longo do tempo, ser refutada, mas é
uma referência a ser mencionada, citada em outras situações futuras dentro do Supremo. A posição de um ministro, a justificativa que ele dá para o seu voto. E a OAB está reclamando, com razão, que o Supremo tem, em nome da celeridade, ele tem muitas vezes adotado a supressão desse direito de defesa, direito pleno de defesa. É uma reclamação pertinente da OAB e que se estende a outras situações. Então, sim, há muita coisa a ser discutida. O Supremo tem, sim, tomado decisões que cabem ao Congresso. Por exemplo, a história da maconha. Então não tem sentido ficar lá ministro do Supremo discutindo se o cara pode levar 25 gramas, 60 gramas, quantos gramas ele pode levar. Isso não é assunto para o Congresso. Não há dúvida. O que o Supremo tem de fazer é dizer o que é constitucional e o que não é. Olha, essa lei que vocês aprovaram é inconstitucional. Então ela não prevalece. Prevalece a Constituição. Mas não ficar entrando nesses pormenores que são, obviamente, papel do Legislativo. Porém, a reação do Parlamento não é motivada pela ideia de melhorar o trabalho do Supremo. É uma reação raivosa, em muitos casos, permeada de sentimento de vingança. E aí vem uma proposta muito ruim, que é a de dar ao Congresso o direito de revogar decisões do Supremo tidas como inconstitucionais. Ainda que se argumente, não, a ideia é derrubar qualquer decisão do Supremo onde ele toma o papel do Executivo ou do Legislativo e, portanto, isso é inconstitucional. Só que, na verdade, o que essa proposta faria é tornar o Congresso Nacional, que é uma PEC, isso entraria no corpo da Constituição, no texto constitucional, e daria ao Congresso a condição de órgão revisor de decisões do Supremo, ou seja, o Congresso é que diria ao fim o que é e o que não é constitucional, já que poderia dizer tal decisão do Supremo é inconstitucional. O Gilmar Mendes reagiu, o Barroso também. O Barroso, à sua maneira, muito de leve, dizendo, não, o Supremo tem problemas, mas eu acho que ele não é o problema central e, portanto, há outras coisas a serem enfrentadas. É uma reação à maneira de Barroso, ou seja, leve. O Gilmar, à maneira de Gilmar, pegou pesado. Falou, escuta, a origem dessa proposta é muito ruim, essa origem está na ditadura Vargas. No Estado Novo, inclusive, ou seja, desde 1937, já era uma ditadura antes. Já era uma ditadura antes. Inclusive uma ditadura que flertou com o fascismo. Mas lá esteve, em algum momento, a possibilidade dessa revisão pelo Congresso de decisões do Supremo. Isso é muito ruim, porque, obviamente, não ficará limitado a situações em que o Congresso entender que o Supremo avançou sobre prerrogativas do Executivo ou do Legislativo. Ao fim, havendo em duas votações na Câmara, com pelo menos 308 votos, igual ao PEC. Pelo menos 308 votos na Câmara em duas votações.
pelo menos 49 votos no Senado em 2 votações. 49 numa, pelo menos, 49 pelo menos na outra. 308 numa, 308 pelo menos na outra, na Câmara, para derrubar uma decisão do Supremo. Não importa. É a possibilidade que deve ser impedida, porque fere o papel constitucional do Supremo. Ele dá a palavra definitiva sobre o que é e o que não é constitucional. Alguém pode discordar, pode ter outra leitura, mas é assim que democracias funcionam. Com discordâncias, com leituras diversas, com contradições, mas é preciso que o papel institucional seja respeitado e é preciso que o texto constitucional seja o parâmetro das palavras públicas e das ações públicas dentro do poder público. Tanto que o Gilmar disse que se algo parecido for de fato aprovado, mesmo sendo proposta de emenda à Constituição, o Supremo poderá derrubar com base nas cláusulas pétreas, ou seja, aquelas que são intocadas e intocáveis no texto constitucional, que não podem ser modificadas, não estão sujeitas a propostas de mudança, a propostas de emenda. Por isso são pétreas, permanentes, estabelecidas, intocáveis. E, na visão do Gilmar, uma decisão como essa iria ferir uma das cláusulas pétreas da Constituição. Exatamente a que estabelece qual o papel institucional e constitucional do Supremo Tribunal Federal. O Brasil tem problemas demais. Também tem soluções. É um país potencialmente forte, potencialmente rico e com capacidade de resolver seus gigantescos problemas, mas está sucumbindo. E o poder público, de repente, vê-se embrenhado numa selva de sentimentos pessoais, de vingancinhas, de discussões claramente indigentes, de nível indigente, a respeito do papel das instituições. Em vez de enfrentar os reais problemas nacionais, mergulham em crises institucionais pré-fabricadas.